Maurício Cabral era o tipo de jovem que acreditava que o mundo girava ao seu redor. Aos 17 anos, filho único de Eduardo Cabral, um dos homens mais ricos da cidade, ele exibia sua arrogância como um troféu. Na escola particular de elite, onde estudava, ninguém ousava enfrentá-lo, exceto talvez a professora Helena. Helena era diferente dos outros professores. Magra, com óculos grandes e roupas simples, ela chegava todos os dias em um ônibus lotado, carregando uma bolsa surrada, cheia de livros. Para Maurício, ela era um alvo fácil. Era uma tarde quente de primavera quando tudo aconteceu. Na sala de aula, Helena explicava com paixão uma lição sobre economia básica. Maurício, sentado no fundo, ria alto com os amigos, ignorando-a. "Olha só! A pobretinha tentando nos ensinar sobre dinheiro!" ele exclamou, apontando para ela. A classe caiu na gargalhada, e Helena, com o rosto vermelho, pediu silêncio. Mas Maurício não parou. "Você já pensou em pedir um aumento, professora? Talvez consiga comprar um carro ao invés de andar naquele ônibus fedido." Helena respirou fundo, mantendo a compostura. "O dinheiro não define o valor de uma pessoa, Maurício", disse ela com a voz firme, mas ele apenas deu de ombros, debochando. "Mas diz isso porque nunca teve um centavo." A humilhação foi completa, e os olhos de Helena brilharam com lágrimas contidas. Ela terminou a aula em silêncio, enquanto Maurício se sentia o rei do mundo. Naquele dia, ele não percebeu o olhar determinado que Helena lançou em sua direção antes de sair. Era um olhar que dizia: "Você vai se lembrar de mim." Mas Maurício estava ocupado demais, vivendo sua vida de luxo. Mansão, carros importados, festas extravagantes, tudo bancado pelo império de Eduardo Cabral, um magnata do setor imobiliário. A vida parecia perfeita. Enquanto isso, Helena voltava para casa em um apartamento simples nos subúrbios. Lá, criava sozinha sua filha, Patrícia, uma menina doce de 12 anos que sonhava em ser escritora. Helena trabalhava à noite em projetos pessoais, digitando ideias em um laptop velho. Ela tinha um plano, algo que ninguém, nem mesmo Maurício, poderia imaginar. Os anos passaram rápido. Maurício terminou o ensino médio sem esforço, entrou em uma universidade cara com a influência do pai e viveu como se o futuro estivesse garantido. Ele nunca mais pensou em Helena, a professora pobretinha. Mas o destino, como gosta de fazer, estava preparando uma reviravolta que ele jamais esperaria. O sol brilhava forte sobre a mansão dos Cabral, refletindo nas janelas de vidro impecáveis. Maurício, agora com 25 anos, acordou tarde, como de costume. O som do motor de sua Ferrari rugia na garagem enquanto ele planejava mais uma noite de festa. Eduardo Cabral, seu pai, estava no escritório, o rosto tenso ao telefone. Algo estava errado, mas Maurício não notou. Ele nunca notava. Para ele, o dinheiro era infinito como o ar que respirava. Naquela tarde, o golpe veio como um trovão. Eduardo recebeu a notícia. Seu sócio de décadas, um homem em quem confiava cegamente, havia desviado milhões da empresa. Contratos falsos, em contas offshore, traição pura. O império imobiliário, construído com suor e ambição, ruiu em horas. Bancos ligavam sem parar, credores batiam à porta e a polícia apareceu com mandados. Eduardo, pálido, caiu na poltrona de couro, o coração apertado enquanto Maurício entrava rindo, com uma garrafa de champanhe na mão. "Pai, relaxa, a gente resolve isso com uns telefonemas", disse ele despreocupado. Mas Eduardo o encarou, com olhos marejados. "Você não entende, Maurício. Acabou, tudo acabou." A mansão, os carros, as joias da mãe, tudo seria leiloado. A falência era um monstro que devorava rápido, e a família Cabral caiu do topo ao fundo do poço em semanas. Maurício viu a mãe chorando na cozinha, os empregados indo embora, o som dos martelos dos leiloeiros ecoando pela casa vazia.
Ele, que nunca soube o que era necessidade, agora dormia em um colchão velho, num apartamento alugado, com paredes mofadas e o cheiro de derrota no ar. O orgulho ainda queimava em seu peito, mas a realidade o sufocava. Pela primeira vez, sentiu medo, um medo cru, que fazia o estômago revirar. Dias viraram meses. Eduardo, destruído, mal saía do quarto. A mãe de Maurício arrumou um emprego, como faxineira, escondendo o rosto de vergonha. E Maurício? Ele vagava pelas ruas, currículo na mão, rejeitado em cada entrevista. Falta experiência, diziam. Ele, que ria dos outros, agora era o alvo das risadas. O peso da humilhação o esmagava, e as noites eram longas, cheias de lágrimas que ele negava derramar. Mas então, uma luz surgiu. Ele ouviu falar da H&N Solutions, uma empresa de tecnologia em ascensão, conhecida por contratar jovens talentosos. Era sua chance de recomeçar. Com o coração acelerado, ele preparou o currículo, sonhando com um futuro melhor. Mal sabia que o destino estava rindo dele, pronto para revelar um segredo que o faria engolir cada palavra debochada do passado. A chuva caía fina e gelada naquela manhã cinzenta, encharcando o único par de sapatos decente que Maurício ainda tinha. Ele segurava o currículo em uma pasta plástica barata, tentando protegê-lo enquanto caminhava até o ponto de ônibus. O cheiro de asfalto molhado misturava-se ao suor frio que escorria por sua testa. Ele, que já teve motoristas particulares, agora disputava espaço em um ônibus lotado, o corpo espremido entre trabalhadores exaustos e mochilas gastas. Chegar ao prédio da H&N Solutions foi como entrar em outro mundo. A fachada de vidro reluzente refletia o céu nublado, e o hall de entrada era um espetáculo de modernidade. Pisos brilhantes, plantas exóticas e recepcionistas impecáveis. Maurício sentiu um nó na garganta. Aquela era sua chance de recuperar um pedaço da dignidade perdida. Ele ajeitou a gravata amassada, respirou fundo e entregou o currículo à moça de sorriso profissional atrás do balcão. A espera na sala de entrevistas foi um tormento. Sentado em uma cadeira de couro, ele ouvia o tic-tac de um relógio caro na parede. Suas mãos tremiam e o passado o assombrava. Ele se lembrava das festas, das noites em que jogava dinheiro ao vento, das vezes que riu de quem não era ninguém. Agora ele era o ninguém, e a ironia cortava como faca. A porta se abriu e uma jovem entrou. Era Patrícia, embora ele não soubesse disso ainda. Cabelos castanhos ondulados, olhos gentis e um sorriso que parecia aquecer o ambiente. Maurício Cabral? Sou Patrícia, assistente da diretoria. Vamos conversar um pouco. A voz dela era suave, mas firme, e algo nele se agitou, uma mistura de alívio e vergonha. Ele a seguiu até uma sala pequena, o coração batendo descompassado. Patrícia sentou-se à sua frente, analisando o currículo com atenção. Você não tem muita experiência prática, mas vejo que estudou em boas escolas. Por que a H&N Solutions? Perguntou ela, os olhos fixos nos dele. Maurício engoliu em seco, a verdade pesando na língua. Eu preciso de um recomeço. Minha família perdeu tudo e eu quero provar que posso ser mais do que meu passado. As palavras saíram roucas, carregadas de uma honestidade que ele nunca precisou usar antes. Patrícia assentiu, anotando algo no papel. Entendo. Aqui valorizamos quem quer crescer. Vamos te dar uma chance na fase de testes. Ela sorriu de novo, e Maurício sentiu um calor estranho no peito, algo que não sentia há anos. Ele agradeceu, quase gaguejando, e saiu da sala com um fiapo de esperança agarrado ao coração partido. Naquela noite, deitado no colchão fino, ele pensou no sorriso de Patrícia. Não sabia por quê, mas ela parecia um farol em meio à tempestade que era sua vida.
O que ele não imaginava era que, em breve, o passado e o presente colidiriam de forma avassaladora, trazendo à tona a figura de Helena, a mulher que ele, dia humilhou. O despertador tocou às 5 da manhã, um som estridente que arrancou Maurício de um sono inquieto. Ele esfregou os olhos, o corpo pesado de exaustão, mas havia algo diferente naquele dia. Propósito. Era seu primeiro dia na HN Solutions, na fase de testes como assistente administrativo. Ele vestiu a camisa social que a mãe passou com cuidado. Na noite anterior, os dedos dela tremendo de cansaço. "Você vai conseguir, filho", ela disse, a voz embargada, e Maurício sentiu um aperto no peito ao lembrar da mulher forte que ela já foi. O trajeto de ônibus foi um teste de paciência. O cheiro de diesel e o barulho das conversas alheias o sufocavam, mas ele segurava firme a pasta com seus documentos, como se fosse um escudo. Chegando à empresa, o ar-condicionado gelado e o silêncio organizado do escritório o envolveram, como um abraço inesperado. Patrícia estava lá, esperando por ele na recepção, com o mesmo sorriso acolhedor que o desarmara na entrevista. "Bom dia, Maurício. Vamos te mostrar o básico hoje", disse ela, guiando-o por corredores cheios de vida. Havia algo na forma como Patrícia falava, com entusiasmo genuíno e uma calma que ele nunca conheceu, que o fazia querer ouvi-la. Por horas. Ela explicava as tarefas com paciência, os dedos delicados apontando para planilhas no computador, enquanto ele tentava se concentrar. Mas seus olhos teimavam em deslizar para o rosto dela, capturando cada detalhe. A curva do sorriso, o brilho nos olhos castanhos, o jeito como ela afastava uma mecha de cabelo do rosto. O dia passou rápido, mas não sem desafios. Maurício derrubou um café na mesa, errou uma entrada de dados e quase perdeu um prazo. Cada erro era uma facada em seu orgulho, mas Patrícia nunca perdeu a paciência. "Respira fundo, ninguém acerta tudo de primeira", ela disse, rindo leve, e ele sentiu o rosto queimar de vergonha e gratidão. Pela primeira vez em anos, alguém o tratava como humano, não como um sobrenome ou um fracasso. Ao fim do expediente, ele ficou para organizar uns papéis, querendo provar seu valor. Patrícia apareceu com 2 canecas de chá, o vapor subindo em espirais. "Você é esforçado, Maurício. Isso conta muito aqui", disse ela, entregando-lhe uma caneca. Sentaram-se em silêncio por um instante, o calor do chá aquecendo suas mãos frias. Ele olhou nos olhos dela e sentiu algo que não sabia nomear. Um misto de alívio, admiração e um vazio que começava a se preencher. Naquela noite, deitado no escuro, Maurício não conseguia tirar Patrícia da cabeça. O sorriso dela era um raio de luz em sua vida sombria, mas ele se repreendia por sentir aquilo. "Ela é só uma colega", murmurou para si mesmo, tentando sufocar o coração que batia mais rápido. Mal sabia ele que o destino estava tecendo uma trama cruel e bela, onde Patrícia seria mais do que uma colega, e onde o passado logo bateria à sua porta com força implacável. A semana na HN Solutions passou como um furacão para Maurício. Ele acordava antes do sol, enfrentava o ônibus barulhento e chegava ao escritório com o coração na mão, determinado a não falhar. As tarefas eram simples, mas cada erro o fazia suar frio. Um lembrete constante de que ele não era mais o garoto intocável de antigamente. Patrícia, com sua paciência de anjo, estava sempre por perto, corrigindo-o com gentileza ou oferecendo uma palavra de apoio. E isso o destruía por dentro. Ele não entendia por que o sorriso dela o abalava tanto. À noite, no silêncio do apartamento úmido, ele encarava o teto rachado e pensava nela. O jeito como ela ria de suas próprias piadas, o perfume suave que deixava no ar, a forma como seus olhos pareciam enxergar além da fachada quebrada que ele tentava sustentar. "Você é um idiota, Maurício", ele murmurava para si mesmo, apertando os punhos. Apaixonar-se não estava nos planos.
Não agora, não quando ele mal conseguia se sustentar. Mas o destino não dava trégua. Uma noite, voltando do trabalho, ele encontrou o pai, Eduardo, sentado na sala escura, uma garrafa de uísque barato na mão. "Eu falhei com você, filho", disse Eduardo, a voz arrastada, os olhos fundos de culpa. Maurício sentiu a raiva subir como bile. "Você falhou com todos nós, pai", gritou, antes de bater a porta e sair para a rua fria. A chuva o encharcou em minutos, mas ele não parou de andar, os sapatos furados deixando poças de água e vergonha. No dia seguinte, exausto e febril, ele quase desistiu de ir ao trabalho, mas a imagem de Patrícia o puxou de volta. Chegando à empresa, ela o viu tremendo e correu até ele com uma toalha e um copo d'água. "Você tá um caco, Maurício. Por que não disse que estava mal?" perguntou ela, a preocupação genuína na voz. Ele quis responder algo arrogante, mas só conseguiu murmurar um "obrigado", os olhos marejados, traindo sua armadura. Patrícia o levou até uma sala vazia para descansar, cobrindo-o com seu próprio casaco. Sentada ao lado dele, ela falou sobre a mãe, que a criou sozinha com muito esforço. "Ela sempre me disse que o importante é o que a gente constrói, não o que herda", disse Patrícia, o olhar distante. Maurício sentiu um arrepio, mas não sabia por quê. Algo naquelas palavras ecoava em sua memória, como um sussurro do passado. Naquela tarde, enquanto ele tossia e tentava trabalhar, Patrícia ficou por perto, trazendo-lhe sopa quente da cantina. Ele a olhou nos olhos e, por um segundo, esqueceu a dor, a falência, o peso do nome Cabral. Mas a paz durou pouco. Uma reunião foi marcada com a dona da empresa e o nome dela caiu como um raio em sua mente. Helena Nascimento. O chão pareceu sumir sob seus pés. O nome Helena Nascimento ecoava na cabeça de Maurício como um sino fúnebre. Ele estava na sala de descanso, a sopa esfriando na mesa, o corpo ainda fraco da febre, quando Patrícia voltou com a notícia da reunião. "Minha mãe quer conhecer os novos contratados. Ela é exigente, mas justa", disse ela, sorrindo, alheia ao terremoto que suas palavras causaram. Maurício sentiu o sangue gelar. "Sua mãe?" perguntou, a voz falhando, e Patrícia assentiu, confusa com a reação dele. Ele tentou se recompor, mas as lembranças o atacaram como fantasmas. A sala de aula, o riso cruel, a voz debochada dele próprio. "Olha só, a pobretinha tentando nos ensinar sobre dinheiro." Helena, com seus óculos grandes e bolsa surrada, olhando-o com dignidade. Ferida. Ele a humilhara na frente de todos, e agora ela era a dona da HNN Solutions, a empresa que ele implorava para salvar sua vida. O peso da ironia o esmagou e ele quase vomitou ali mesmo. A reunião foi marcada para o fim do dia. Maurício passou as horas seguintes em um transe, os dedos trêmulos, errando cada tecla no computador. Patrícia notou sua inquietação e tocou seu ombro. "Você tá bem? Parece que viu um fantasma", disse ela, os olhos cheios de preocupação. Ele quis contar tudo, confessar o monstro que já foi, mas as palavras morreram na garganta. "Só estou nervoso", mentiu, forçando um sorriso que doía. Quando a hora chegou, ele entrou na sala de reuniões atrás dos outros novatos, o coração batendo tão alto que parecia explodir. E lá estava ela, Helena, não mais a professora, frágil de anos atrás. Agora, uma mulher elegante, com cabelos grisalhos bem cortados, terno impecável e um olhar que cortava como aço. Ela cumprimentou cada um com um aceno, mas quando seus olhos encontraram os de Maurício, o ar ficou denso. Ele viu o reconhecimento brilhar nela, seguido por um leve franzir de testa. "Nome?" perguntou ela, a voz fria, embora todos já tivessem se apresentado. "Maurício Cabral", respondeu ele, quase sussurrando, o suor escorrendo pela nuca. Helena ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. O silêncio foi pior que qualquer grito.
Ela continuou a reunião, falando sobre metas e valores da empresa, enquanto Maurício afundava na cadeira, o passado rindo em seu ouvido. Depois, Patrícia o encontrou no corredor. Você impressionou minha mãe, sabia? Ela disse que quer te acompanhar de perto, falou animada. Maurício sentiu o chão tremer de novo. Acompanhar de perto? Era um teste ou uma sentença? Ele olhou para Patrícia, tão pura e alheia àquele segredo sombrio, e o coração dele se partiu ao perceber que estava se apaixonando por ela, justo ela, filha da mulher que ele destruiu com palavras cruéis. Os dias seguintes na HN Solutions foram um inferno silencioso para Maurício. Ele trabalhava com afinco, organizando relatórios e atendendo telefonemas, mas cada passo no escritório era uma corda bamba sobre o abismo da culpa. Helena aparecia com frequência, sempre impecável, o olhar afiado observando-o de longe. Ela não dizia nada sobre o passado, mas o silêncio dela era uma acusação que ele sentia na pele. Ela sabe quem eu sou. Ela me odeia, pensava ele, o estômago revirando a cada encontro. Patrícia, por outro lado, era o oposto. Ela o buscava para almoçar na cantina, rindo de histórias bobas e compartilhando pedaços de sua vida. Minha mãe me ensinou a nunca desistir, mesmo quando tudo parecia impossível, disse ela um dia mordendo um sanduíche. Maurício o engoliu em seco, o sanduíche dele intocado. Ele queria contar a verdade, mas como? Como dizer que ele era o garoto cruel que riu da mãe dela, que a chamou de pobretinha, enquanto ela lutava para sobreviver? À noite, em casa, a culpa o devorava. Ele se olhava no espelho quebrado do banheiro, o rosto magro e os olhos fundos, refletindo um estranho. Você não merece ela, sussurrou para si mesmo, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto. Ele pensava em Patrícia, no jeito como ela o fazia rir, no calor de sua presença. E a dor de amá-la o sufocava. Porque era amor, ele sabia agora, um amor que nascia em meio às ruínas de quem ele foi. Uma tarde, Helena o chamou à sua sala. O coração de Maurício disparou enquanto ele subia as escadas. Cada degrau um eco de seus erros. Ela estava de pé, olhando pela janela, o skyline da cidade brilhando ao fundo. Maurício Cabral, disse ela sem se virar. Você já foi alguém muito diferente do que é hoje, não foi? A voz dela era calma, mas cortante, e ele sentiu o chão sumir. Eu sei o que fiz, senhora Helena. Eu era um idiota. Não espero que me perdoe, respondeu ele, a voz tremendo, os olhos fixos no chão. Helena virou-se, os olhos dela encontrando os dele. O que você fez me machucou, sim, mas o que me interessa agora é quem você é, não quem você foi. Ela fez uma pausa, o olhar firme. Prove que mudou. Ele saiu da sala atordoado. O peso daquelas palavras o esmagando e, ao mesmo tempo, acendendo uma faísca de esperança. No corredor, Patrícia o esperava, preocupada. O que aconteceu? Você tá pálido. Ela tocou o braço dele e o calor daquele gesto o fez querer chorar. Nada, só um dia difícil, mentiu ele, forçando um sorriso. Mas quando ela sorriu de volta, algo dentro dele decidiu. Ele lutaria para ser digno dela, mesmo que doesse, mesmo que o passado tentasse puxá-lo para trás. As palavras de Helena ecoavam na mente de Maurício como um desafio impossível. Prove que mudou. Ele voltou ao trabalho com um fogo novo nos olhos, mas o peso da culpa ainda o arrastava para baixo. Cada relatório que entregava, cada tarefa que concluía, era uma tentativa de apagar o garoto arrogante que ele foi. Mas o passado não soltava fácil, e nem a vida. Em casa, Eduardo piorava, afundado em depressão e álcool, e a mãe de
Maurício tossia sem parar, o corpo fraco de tanto trabalho. No escritório, Patrícia era seu refúgio. Ela o puxava para conversas leves, compartilhando sonhos de viajar o mundo e escrever um livro. "Você já pensou no que quer da vida, Maurício?" perguntou ela uma tarde. Os dois sentados num banco do pátio, o sol dourado aquecendo suas peles. Ele hesitou, os olhos fixos nas mãos calejadas. "Antes eu queria tudo. Agora só quero ser alguém que valha a pena", respondeu, a voz rouca de emoção. Ela sorriu, tocando a mão dele por um instante, e o coração dele disparou. Mas a prova de Helena veio rápido. Um projeto importante caiu em suas mãos. Um erro nos dados financeiros que precisava ser corrigido em 48 horas. Maurício passou noites em claro, os olhos ardendo diante da tela, o café amargo como única companhia. Patrícia ficou com ele, trazendo lanches e revisando números ao seu lado. "Você não precisava fazer isso", disse ele exausto, mas ela apenas riu. "Eu quero. Somos um time, não somos?" Aquele "nós" o aqueceu como um abraço que ele nunca teve. No prazo final, ele entregou o relatório a Helena, o corpo tremendo de cansaço e medo. Ela leu em silêncio, o rosto impassível, e então ergueu os olhos. "Bom trabalho, Maurício. Você salvou o dia." Era a primeira vez que ele via algo parecido com aprovação naquele olhar, e uma lágrima escapou, disfarçada com um pigarro. Ele saiu da sala flutuando, mas a felicidade durou pouco. Naquela noite, a mãe desmaiou em casa. No hospital, o diagnóstico: pneumonia, agravada por exaustão. Maurício segurou a mão dela, os olhos vermelhos de choro, enquanto Eduardo, trêmulo, pedia perdão ao lado da cama. "Eu vou cuidar de vocês", prometeu ele, a voz quebrada, sentindo o peso do mundo nos ombros. Quando Patrícia apareceu no hospital, trazendo flores e um abraço, ele desmoronou nos braços dela, as lágrimas molhando o ombro da moça. "Você não está sozinho nisso", sussurrou ela, e naquele momento, sob as luzes frias do corredor, Maurício soube que a amava com cada pedaço de sua alma quebrada. Mas a dúvida ainda o assombrava. Será que ele merecia aquele amor? O hospital tornou-se uma segunda casa para Maurício. Ele passava as noites ao lado da mãe, segurando sua mão frágil enquanto ela dormia, o som do monitor cardíaco marcando um ritmo lento e constante. Durante o dia, corria para a HHN Solutions, os olhos fundos de cansaço, mas o coração firme. Patrícia estava sempre lá, um pilar de luz em sua escuridão, trazendo café, palavras gentis e um ombro onde ele podia desabar. E cada gesto dela o fazia amá-la mais, um amor que o aterrorizava. Ele sabia que não podia esconder a verdade para sempre. Uma tarde, enquanto dividiam um almoço improvisado no pátio da empresa, o peso do segredo o sufocou. Patrícia ria de uma história boba, o vento bagunçando seus cabelos, e Maurício sentiu as palavras queimarem na garganta. "Patrícia, eu preciso te contar uma coisa", disse ele, a voz tremendo, os olhos fixos no chão. Ela parou, o sorriso desvanecendo. "O que foi? Você está me assustando." Ele respirou fundo, o ar cortando como vidro. "Anos atrás eu humilhei sua mãe. Na escola, eu era um idiota arrogante, ria dela por ser pobre, dizia coisas horríveis. Não sabia quem ela era, mas isso não importa. Eu a machuquei e agora eu trabalho para ela e te conheci e eu não sei como consertar isso." As lágrimas caíram, quentes e rápidas, e ele esperou o desprezo, o fim de tudo. Mas Patrícia ficou em silêncio, os olhos marejados. "Minha mãe me contou sobre um garoto assim. Ela disse que aquilo a fez mais forte, que a levou a construir tudo isso", falou ela, a voz baixa. "Eu não te conhecia naquela época, Maurício, mas te conheço agora e vejo quem você está tentando ser." Ela segurou a mão dele, o toque firme e quente, e ele chorou como criança.
o alívio e a dor se misturando em seu peito. Dias depois, Helena o chamou novamente. Patrícia me contou tudo, disse ela, o olhar firme, mas menos frio. Você teve coragem de confessar. Isso diz algo sobre você. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Eu te perdoo, Maurício, mas o perdão não apaga o passado. Ele te dá uma chance de reescrevê-lo. Ele assentiu, as palavras dela gravadas em sua alma. Naquela noite, sob a chuva fina, ele encontrou Patrícia na saída do hospital. Eu te amo, disse ele, as palavras escapando como um grito preso por anos. Ela sorriu, os olhos brilhando, e o beijou, um beijo doce e salgado pelas lágrimas de ambos. O mundo parou, e pela primeira vez, Maurício sentiu que talvez, só talvez, pudesse ser digno de um final feliz.